Coesão e coerência. Na maioria das vezes, sentimos-nos despreparados quando estamos diante de uma folha de papel em branco, no propósito de fazer uma redação, não é mesmo? As ideias não fluem, o tempo passa muito rapidamente e quando percebemos, lá se vai o tempo e não atingimos o objetivo almejado. Então, é possível se familiarizar mais com a escrita, lembrando-se da palavra texto. Ela, assim como muitas outras, origina-se do latim textum, que significa tecer, entrelaçar ideias, opiniões e pensamentos. Mas existe uma fórmula mágica para se construir um texto? A resposta é simples. Basta lembrarmos que toda escrita requer praticidade, conhecimento prévio do assunto abordado e, sobretudo, técnicas que constituem a performance de todo texto bem elaborado. Para que um texto fique claro, objetivo e interessante, ele precisa realçar beleza para que sua estética seja vista de maneira plausível. Fazendo parte dessa estética estão os elementos que participam da construção textual, entre eles a coesão e a coerência. A coesão nada é mais do que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Para melhor entender como isso se processa, imagine um texto sobrecarregado de palavras que se repetem do início ao fim. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia apresentada, evitando assim a repetição. Falamos das conjunções, dos pronomes, dos advérbios e outros, como exemplo verifique. A magia das palavras é enorme, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar e de conscientizar. Podemos perceber que as expressões, elas e as mesmas, referem-se ao termo palavras. Quando falamos de coerência, nos referimos à lógica interna de um texto, isso é, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Estes apenas são alguns dos requisitos para a elaboração de um texto e as técnicas vão sendo aprendidas à medida que nos tornamos escritores assíduos.